E então forma-se aqui uma dupla. É Paulo e Marcos, e vão iniciar a missão outra vez em Chipre para corrigir tudo o que o Paulo tinha estragado, certamente. Faltava lá o Evangelho, faltava anunciar Jesus, a fé de Jesus e o seu projeto político, maiútico. E Paulo escolheu Silas por companheiro e partiu em missão. Claro, é o judaísmo com o Messias que vai anunciar esse projeto, esse judaísmo aos outros judeus que ainda não reconhecem que há Messias vencedor, que já há Messias vencedor. E então, agora, Barnabé e Marcos, não se fala mais deles, não é preciso, estão na linha de Jesus, da mesma fé, do mesmo projeto, são outros Jesus, do seu movimento. De quem se fala? De quem ainda anda desastrado, de quem anda a lutar contra o Espírito Santo, o de Jesus, e a espalhar a fé judaica, e não a espalhar, a anunciar Jesus, a boa notícia de Deus, Pai, Abá, de todos os povos, por igual. E então Paulo segue com Silas e vai para Derbe e depois para Listra. Agora vejam, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego, que era muito estimado pelos irmãos de Listra e de Icónio. Paulo resolveu levá-lo consigo, vamos juntá-lo ao grupo, mas tomando-o, circuncidou. Ora vejam, circuncidou, até fez o que o concílio de Jerusalém tinha dispensado, foi circuncidar este Timóteo. Era filho de mãe judia e de pai grego, portanto pagão, e então, para poder depois apresentar, como ele tinha na mente, dirigir-se sempre às sinagogas, por todo o lado onde chegasse, ficava-lhe mal apresentar, entrar nas sinagogas e não levar e levar consigo um companheiro que não era sequer circuncidado, como ele, Paulo, era. Circuncidou primeiro, e até diz por causa dos judeus existentes naquelas regiões, naquelas e nas outras, para onde ele estava a pensar ir. E nas cidades por onde passavam, transmitiam e recomendavam aos irmãos que cumprissem as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos de Jerusalém, que são as tais decisões contra a fé de Jesus. As decisões da fé judaica e não da fé de Jesus, que o Pedro bem tentou defender lá, mas perdeu. E perdeu. E ainda perdemos, estamos no século XXI e continuamos sem aderir à mesma fé de Jesus. O máximo que temos é fé em Jesus, mas um Jesus mais ou menos mítico, Jesus Cristo, mítico, vencedor, e não Jesus. E o seu projeto político, que é o projeto político de Deus, Criador de todos os povos. Era o que ele queria fazer com o Barnabé, se ele deixasse, mas o Barnabé opôs. E foi com o Marcos, e agora com o Silas, e agora lhe junta Timóteo, a quem primeiro circuncidou, quer dizer, fez-lo bem judeu, de gema. Se lhe mandassem descer as calças para comprovar, ele comprovava-se que ele estava circuncidado. Lá tinha o tal sinal. Desta forma, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número de dia para dia. Mas em que fé? Na fé judaica. Na fé da lei de Moisés, na fé do Deus de Moisés, na fé do templo de Jerusalém.
e vão por aí fora. É em Filipos, depois é... Eu não estou aqui a perder mais tempo, porque com estas chaves que eu acabei de conversar, já poderão ler este segundo volume, do capítulo 13 até ao fim, 16 capítulos, todos com Paulo protagonista, poderão lê-los de outra maneira. Depois Paulo foi preso, mas Paulo disse, quando os libertaram, Paulo diz aos lectores, aceitaram-nos em público, sem julgamento, a nós que somos cidadãos romanos, meteram-nos na prisão e agora mandam-nos sair às escondidas. Não está bem. Venham eles próprios levar-nos lá para fora. E os lectores foram comunicar estas palavras aos estrategos. Ao ouvirem, ficaram muito assustados. Foram pedir desculpa. Puseram-nos em liberdade e rogaram-lhes que se retirassem da cidade. Quer dizer, invocou aqui a sua categoria de cidadão romano, a sua e a do Silas. Olha que peça. Exatamente no oposto de Jesus. Alguma vez Jesus, judeu, ia dizer-se cidadão romano. Ele que nem como a moeda, o denário, com a moeda do Império andava. Quando lhe perguntaram, lhe puseram essa questão, ele teve de pedir uma moeda porque não a conhecia, não a usava nem a conhecia. Ser cidadão romano e orgulhar-se disso e invocar isso. O Império que matou Jesus não andava a espalhar a fé de Jesus, nem Jesus. Era mesmo a fé judaica pura e dura, só que agora com o pormenor de que já tinha o Messias já tinha chegado. Nunca mais acordamos, é? Pois em Tessalónica, onde os judeus tinham uma sinagoga, segundo o costume, Paulo foi procurá-los e durante 3 sábados, portanto na reunião da sinagoga era o sábado, discutiu com eles acerca das Escrituras, explicando-as e provando que o Messias tinha de sofrer e ressuscitar. Quer dizer, o Messias já veio. Claro, primeiro teve de sofrer, mas agora é o vencedor. Pois em Bereia, em Atenas, um desastre total. Vai ao Areópago, nunca fala em Jesus. Num discurso que faz lá, pelo menos é posto na sua boca aqui, no capítulo 17. E foi um desastre, porque falou em ressurreição dos mortos. Um homem, não diz o nome, até o nome parece que tem medo do nome. Pois por intermédio de um homem, primeiro diz, fixou um dia em que julgará o universo com justiça. Por intermédio de um homem, que designou, oferecendo a todos um motivo de crédito, com o facto de o ter ressuscitado de entre os mortos. Cá está. É o vencedor e agora pode julgar os outros e condená-los, se não tiverem andado da linha, nem tiverem seguido a fé judaica. E tenta convencer pela ameaça os gregos no Areópago, com este discurso, com uma ameaça, eles ficaram a rir-se. Pois, não era para menos. E diz, está bem. Começaram a troçar enquanto... Depois ouvir-te-íamos falar disso noutra altura. É assim. Este discurso só dava para rir. Os judeus cultos aceitarem um judeu que chegou a dizer que já tinha vindo o Messias, mas isso interessava era aos judeus. Aos outros povos não interessava nada. Ai, como temos sido cegas as igrejas. Temos um texto para nos abrir os olhos e cegámos-nos com este texto. Já prosseguiremos.